Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo irmão que está ao nosso lado, nos mostrando, Pai, nesta canção, e não somente através dela, mas também na realidade que nós estamos vivendo hoje, o quanto nós necessitamos uns dos outros, o quanto o irmão é importante em nossas vidas, o quanto a igreja, enquanto corpo visível de Cristo na face da terra, mesmo apesar das imperfeições, porque nela existem pessoas normais, seres humanos normais, cheios de erros, de fragilidades, de virtudes também, mas ainda assim, ó Deus, como é bom estarmos cercados de pessoas que também foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, e juntas, ó Deus, nós formamos este corpo tão belo, não por nossa causa, mas porque é o corpo visível de Cristo na face da terra, que é a igreja santa, bendita e gloriosa do Senhor Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado pela vida de cada um que está conosco aqui neste momento e pela vida daqueles que estão nos acompanhando também. Que o Senhor Deus ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que possamos continuar ouvindo e aprendendo do Senhor, como tem sido até aqui, através da leitura, da oração, dos cânticos, e agora também através da Tua palavra, que será lida e compartilhada, Pai. Que o Senhor ilumina-nos, ó Deus, que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos quebrante, Pai, para que possamos compreender as verdades do Senhor. Obrigado também, ó Deus, pelos dízimos e ofertas que foram depositados aqui no gasofilácio, pela fidelidade e voluntariedade que o Senhor mesmo é quem coloca no coração dos teus filhos e filhas, ó Deus. Nós neste momento oramos, consagrando estes recursos que aqui foram depositados, que sejam verdadeiramente revertidos para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Que o Senhor dê ao conselho da igreja sabedoria, cautela e cuidado na administração dos recursos materiais que são do Senhor, e no governo também do teu povo, da tua igreja, que tudo seja de fato para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nós cantamos aqui, eu preciso de ti, és precioso para mim. Meus irmãos, como isso daqui é importante, e nós estávamos cantando, e ainda ontem eu mostrei uma foto para Marilene da nossa igreja no ano passado, o Antônio Luiz bem aí onde estava, só que aqui no meio, com cadeiras aqui no meio, de tanta gente que tinha aqui na igreja. E hoje assim nós temos essas restrições, essa precaução, alguns com medo, outros já é porque não quer mesmo e a pandemia serve apenas de desculpa. Mas como é bom, como é importante, como é precioso esse momento, como é importante para as nossas vidas, algo que nós não podemos negligenciar. Isso é graça de Deus. E mais uma vez eu saúdo aos nossos visitantes. É bênção de Deus em nossas vidas ter cada um de vocês conosco aqui. E, queridos, quero convidá-los para a nossa meditação nessa noite. Pode colocar na projeção. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu quero convidar os irmãos para que abram as vossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 8. Tiago, capítulo 2, versículo 8. Tiago, capítulo 2, versículo 8. Se alguém precisar de Bíblia, nós temos algumas ali no fundo. Só você levantar uma das mãos, os irmãos irão atendê-los, tá? Todos encontraram?
Eu sei que você está com máscara e é ruim, né? Mas vamos ler todos juntos, é apenas um versículo, é bem pequeno. Vamos ler? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Amém. Irmãos, muito simples o texto. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, que lei é essa? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, igreja, observais isso, fazei o quê? Fazeis bem. Vocês estão corretos. Vocês estão andando no caminho correto. O autor desta carta se identifica simplesmente como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Você pode observar no capítulo 1, versículo 1. O Novo Testamento, ele dá o nome de Tiago a 6 pessoas diferentes. Existem 6 Tiagos diferentes aqui no Novo Testamento. Mas, com toda certeza, nós podemos afirmar, sem medo de errar, sem sombra de dúvidas, dizer que este Tiago aqui se trata do meio-irmão de Jesus. Apesar de Tiago não se identificar como meio-irmão de Jesus, ele se identifica aqui como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago era uma das colunas da igreja de Jerusalém, e ele ocupou um papel muito importante dentro desta igreja. Ele era um líder muito importante para a igreja. Mas é interessante que durante o ministério terreno de Jesus, Tiago, que era meio-irmão de Jesus, não cria em Jesus, assim como os demais irmãos. O Evangelho de João, capítulo 7, verso 5, nos diz isso: pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Tiago passou a crer, e aí sim se torna um grande líder da igreja, um homem que entrega a sua vida à igreja e à oração. A sua vida de oração era tão grande que ele tinha os seus joelhos calejados, conhecido como joelhos assim de camelos. Tamanha era a sua vida de oração. Mas tudo isso muda depois que ele tem um encontro com o Cristo ressurreto. E quem nos afirma isso é o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, verso 7. Depois, falando a respeito da ressurreição, foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E é interessante a carta de Tiago, esta epístola. O tema desta carta é a diferença que existe entre a religião pura e verdadeira e a religião vã, fútil, sem importância, sem valor. E Tiago aqui nesta carta, ele refuta o mito, ou podemos dizer, a mentira e a enganação que existe até os dias de hoje, principalmente ensinado por aqueles falsos pastores, falsos mestres, falsos líderes, que têm ensinado, vendido uma mentira, uma ilusão de que a vida cristã é uma vida de facilidades. Com todo respeito, essa é o Otávio. A vida cristã é uma vida de facilidade? Dona Nils? Com toda certeza. Dona Eva? Com toda certeza, né, meus irmãos? Vida cristã não é uma vida fácil. Vida cristã não é vida tranquila. Vida cristã não é vida de facilidades. Não é viver cercado imune de problemas, de lutas e dificuldades, não. E ao mesmo tempo que Tiago refuta isso, ensinando que a vida cristã, olha, ser cristão não é fácil não. A vida cristã é uma vida difícil, é uma vida complicada, é uma vida de renúncia, é uma vida de testemunho, é uma vida de comunhão com Deus, é uma vida dedicada e voltada única e exclusivamente para a glória de Deus. É você negando-se a si mesmo, é você vivendo para Deus, e isso não é fácil.
Então, ao mesmo tempo que ele refuta essa facilidade da vida cristã, ele ainda encoraja os verdadeiros cristãos a viverem em intimidade e comunhão com o Senhor. Não é fácil a vida cristã, não é fácil a vida com Deus, não é fácil você obedecer a palavra de Deus, porque do início ao fim nós somos aqui confrontados na nossa natureza, com o nosso pecado, com as nossas atitudes errôneas, e ela nos confronta, e isso não é fácil. E Tiago encoraja a vivermos em intimidade e também em comunhão com Deus. E aqui no versículo que nós lemos, ele nos diz que nós fazemos muito bem se nós observarmos algo muito simples que está na Escritura, que é o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dito isso, nos vem à mente uma pergunta. Camille, pode soltar por gentileza. Uma pergunta: como devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos? De que forma nós vamos fazer isso? Lembrando aqui, meus queridos irmãos, que Tiago, quando ele fala quando ele cita a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele está usando aqui as palavras de Cristo, pois quando Jesus se refere aos mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos, Jesus resume estes 10 mandamentos em quantos? 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E os 10 mandamentos nós encontramos lá em Êxodo capítulo 20. Eu gostaria que você fosse com a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 20. Nós temos aí em Êxodo capítulo 20 os 10 mandamentos. E se você observar a leitura dos 10 mandamentos, os primeiros 4 mandamentos é relação do homem com Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não ter outros deuses diante dele, não fazer imagem de escultura, não adorar outros deuses, não tomar o nome do santo Deus em vão, e lembrar do dia do Senhor, o dia do descanso. E aí, do 5º ao 10º mandamento, ele fala da relação do homem com o seu próximo. Então nós temos aqui, de 1 a 4, amar a Deus sobre todas as coisas. E 5 a 10, do 5º ao 10º, amar ao próximo como a nós mesmos. E aí vem a pergunta, no nosso relacionamento com o próximo: como nós devemos amar o próximo como a nós mesmos? Primeiro lugar, como nós devemos amar o próximo como a nós mesmos? Honrando aos pais como as pessoas mais próximas. Nós observamos aqui em Êxodo 20, verso 12. Êxodo 20, verso 12. O que nos diz o texto? Vamos ler todos juntos? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Como nós amamos o próximo como a nós mesmos? De que forma? Em primeiro lugar, honrando quem? Honrando quem? Honrando os pais como as pessoas mais próximas. O 5º mandamento da lei de Deus, meus irmãos, deixa claro que o nosso relacionamento com o próximo precisa começar onde? Dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. É aí que começa o nosso relacionamento com o próximo. Os nossos pais, os nossos progenitores, com todos os erros e defeitos que eles têm, assim como nós também temos, mas eles merecem o melhor do nosso respeito e da nossa atenção. Aos nossos pais, nós precisamos dedicar honra, respeito e obediência. A desobediência aos pais, tão comum nos dias de hoje, que nós observamos isso dentro da igreja,
Que falta criança mandar pai e mãe calar a boca, e o pai e a mãe ainda ri. Ai, é assim mesmo, criança hoje é assim mesmo. Isso é desobediência. A desobediência aos pais é um sinal de rebeldia e decadência. E por isso que a humanidade vive uma decadência moral e espiritual, como nos dias de hoje. Porque não tem respeito. E começa dentro de casa. Filho não respeita mais pai e mãe. Cresce, começa a ter barba e acha que sabe mais do que o pai e a mãe. A filha fica mocinha, bonita, acha que sabe mais do que o pai e a mãe. Mas esquece que chegou onde chegou por causa do pai e da mãe. Por isso que a palavra de Deus nos fala, em primeiro lugar, amar o próximo como a nós mesmos. Nós precisamos honrar os nossos pais como as pessoas mais próximas. É completamente impossível construir outros relacionamentos e que esses relacionamentos sejam saudáveis se nós não velamos pelo bom convívio, um convívio saudável com os nossos pais. Aí você pode dizer: ah, pastor, mas o senhor não conhece os meus pais. O senhor não sabe o quanto eu já sofri na mão dos meus pais. Sim, você pode ter sofrido horrores nas mãos dos teus pais. Podem não ser pessoas talvez dignas da tua admiração, da tua cordialidade, mas ainda assim são teus pais. E você deve honrar. E como você vai honrar? Ore por eles. Interceda. Clame a Deus pela vida deles. Peça que Deus tenha misericórdia das suas vidas. Peça que Deus transforme o seu coração. Peça que Deus mude a sua vida, assim como a nossa foi transformada. Mas é nosso dever, em primeiro lugar, se nós de fato amamos o próximo como a nós mesmos, nós precisamos honrar os nossos pais como as pessoas mais próximas. Como devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos? Segundo lugar, respeitando a vida do próximo. Versículo 13, aqui em Êxodo 20, verso 13. Não matarás. Este é o 6º mandamento da lei de Deus. Não matarás. Esta ordem de Deus aqui deixa muito claro a sacralidade da vida. Irmãos, a vida de um ser humano, ela é muito importante. Ela tem muito valor. É preciso que se valorize a vida. E nós precisamos ter isso em mente também, que não está em nossas mãos dar a vida. E se não está em nossas mãos dar a vida, também não está em nossas mãos tirá-la. É Deus quem dá a vida. E é somente Deus quem pode ceifá-la. É somente Deus quem tem autoridade para ceifá-la. Por isso nós precisamos refutar piamente toda e qualquer forma de sacrifício de vida, porque isso é pecado. A Bíblia nos manda respeitar a vida. Aborto, suicídio, assassinatos, guerras são um atentado contra o próximo e também uma rebelião contra Deus. A vida é um dom de Deus e é o nosso papel como cristãos, como igreja, como crentes que nós somos, cuidar do nosso próximo e não destruí-lo, não desrespeitá-lo e não maltratá-lo. E quando fala não matarás, nós não podemos ficar apenas na literalidade da lei. Porque Jesus fala, a palavra de Deus nos ensina que se nós odiarmos o nosso irmão, nós somos o quê? Assassinos, nós matamos, porque nós destruímos o relacionamento. Então nós estamos quebrando aqui o 6º mandamento da lei de Deus, que é não matarás. Não preciso pegar em armas. Nós aprendemos hoje na escola bíblica dominical, nós
podemos dar vida ou matar num relacionamento com o poder da língua. Pequenas coisas que trazem um grande embaraço em nossas vidas. Às vezes nós matamos os sonhos, nós matamos os nossos familiares, nós matamos o nosso relacionamento conjugal, o nosso relacionamento na igreja, sem nunca ter pego em arma, mas com as nossas palavras, com o desrespeito, com a rebeldia. É preciso respeitar a vida do próximo. Como devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos? Terceiro lugar, respeitando a honra do próximo. Versículo 14, Êxodo 20, verso 14. Não adulterarás. É o 7º mandamento da lei de Deus, que lida com a honra do nosso próximo. Quem ama de verdade, quem ama responsavelmente, ele não trai o seu cônjuge, ele não fere a honra do seu próximo. O adultério, ele é um atentado contra a instituição do casamento. O adultério, ele é um terremoto na vida dos casais. O adultério, ele é uma conspiração contra a pureza conjugal. Mas nós pensamos em adultério simplesmente com a relação sexual ilícita, fora do casamento. Mas, irmãos, nós adulteramos quando nós pensamos, quando nós desejamos aquilo que não deveria, quando o nosso olhar ele é impuro, ele é pecaminoso, quando nós cedemos aos apelos e desejos inflamados da carne, quando nós simplesmente pensamos numa possibilidade, nós já estamos adulterando, nós já estamos quebrando o mandamento da lei de Deus. Nesses dias que nós vivemos aí, foi dito hoje pela manhã, esta maravilhosa ferramenta que nós temos em nossas mãos, a internet, a rede social, pesquisa, tudo está fácil ao alcance das nossas mãos. Mas quantos estão traindo? A esposa traindo o marido traindo a esposa e se enveredando através de pornografias que nós encontramos aí nas redes sociais, visível aos olhos de todos. Nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, respeitando a honra do nosso próximo. É preciso respeitar a honra do próximo. É preciso que você respeite a sua esposa. É preciso que você respeite o seu marido. É preciso que nós, como irmãos, como corpo, como família, nós nos respeitemos uns aos outros. É mandamento da lei de Deus. Como devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos? Em quarto lugar, respeitando os bens do próximo. Versículo 15, não furtarás. Êxodo 20, verso 15, não furtarás. O 8º mandamento da lei de Deus, ele proíbe o quê? Toda e qualquer forma injusta, ilícita e também desonesta de nos apropriarmos daquilo que não nos pertence. Se não é nosso, eu não tenho que me apropriar. Balança enganosa, produtos falsificados, plágio, pirataria, opressão econômica, corrupção, favorecimentos escusos, corpo mole no trabalho, tudo isso constitui quebra do 8º mandamento. Ah, não, eu não vou, o patrão não está vendo. Não, tranquilo, relaxa, o patrão não está vendo. Não tem ninguém vendo, então eu não preciso fazer direito. Você está quebrando. Você está quebrando o 8º mandamento. Você está quebrando. Irmãos, a integridade nos negócios é um imperativo de Deus para o ser humano. E não somente nos negócios, a integridade na vida, ela é um imperativo.
para todo e qualquer ser humano. Então, como que nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, respeitando os bens do nosso próximo? E continuando, em quinto lugar, como devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos? Quinto lugar, respeitando o nome do próximo. Versículo 16, Êxodo 20, 16. Diz o texto: não dirás falso testemunho contra o teu. Irmãos, o nono mandamento, ele deixa claro, aqui de forma explícita, que o falso testemunho é um pecado gravíssimo. Sabe, é triste. A nossa igreja, ela tem a sua constituição, ela tem o seu código de disciplina, e ali no código de disciplina é muito explícito, é muito claro. Ninguém sofre um processo de disciplina sem o devido direito à ampla defesa. E se alguém vai fazer uma denúncia contra o irmão, ele precisa escrever e assinar, e ter a coragem de dizer e de assumir. Aí vem aquela conversa: pastor, eu vi fulano fazendo isso, isso, isso. Tá bom, tá aqui. Escreve e assina. Ah, não sei bem se era ele, sabe? Então, você vai ser disciplinado porque você é fofoqueiro. Fofoca também é pecado. Fofoqueiro, linguarudo, bocudo. Fica calado. Se você não vai assumir, se você não vai fazer uma denúncia por escrito, então não espalha, porque a fofoca é pecado igual o que o outro está fazendo. Mesma coisa. E nós vimos hoje pela manhã, né? Mas eu vejo o cisco no olho do meu irmão, né? Mas o poste que eu tenho aqui dentro do meu olho, esse eu não vejo, né? Aquilo que o outro faz de errado eu vejo, mas aquilo que eu estou fazendo de errado, ou que os que me cercam fazem de errado, isso eu faço vista grossa. É pecado, irmãos. Isso é pecado. É pecado. Quando nós proferimos palavras aí com o objetivo de arruinar o nome ou a reputação do próximo, ou mesmo omitimos a verdade, quando nós promovemos aí mentira ou pervertemos a justiça, nós estamos dando falso testemunho, o que é pecado. Nós não estamos respeitando o nome do nosso próximo. Quando o indivíduo, por maldade ou inveja, ele denigre a imagem ou o nome do próximo, espalhando boataria e disseminando falsas notícias através das redes sociais, sem averiguar a exatidão dos fatos, transgride também este mandamento. E aí nós recebemos uma notícia lá, está falando aqui do fulano de tal, e pá! E eu já passo para um, o outro passa para o outro, o outro passa para o outro, o outro passa para o outro. Que isso, irmãos? É verdade? Passa pelo crivo das 3 peneiras, é verdade? Eu conheço a fonte, isso vai fazer bem ou não? Isso é pecado, meus irmãos. Cuidado com aquilo que você compartilha. Cuidado com aquilo que você coloca nas suas redes sociais. Sabe por quê? Porque isso é até passível de disciplina dentro da igreja. Porque você está disseminando boataria, fofoca, mentiras. Você está desrespeitando o seu próximo. Isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. Mas nós pensamos aí que rede social é terra de ninguém, né? Mas não é não. Porque as autoridades, principalmente as autoridades policiais, elas têm um trabalho de inteligência investigativo e que chega a essa fonte. Então não pensa que é soltar ali e pronto, não. E cuidado com o que posta, com o que reposta. É preciso ter muito cuidado com isso, irmãos. Amamos o nosso próximo quando nós respeitamos o nome do nosso próximo. E em sexto e último lugar, como devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos?
respeitando no coração tudo o que pertence ao próximo. Versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Nesse tempo aqui, era boi, era jumento. Hoje não, hoje é Hilux, hoje é Creta, iPhone, essas coisas, Então assim, troca-se isso daqui, tá? Entenda-se assim, fala, pastor, eu não estou cobiçando boi de ninguém, nem jumento de ninguém, nem sei o que é isso, tá? Mas entenda-se desta forma, tá? Porque o 10º mandamento da lei de Deus, ele proíbe o quê? A cobiça. E eu não sei se você já prestou atenção nesse detalhe, mas o 10º mandamento, ele distingue dos 9 primeiros. Ele tem uma diferença dos outros. Qual é? É o único mandamento que é subjetivo. É subjetivo. Bastante subjetivo. Todos os demais mandamentos, eles podem ser aqui aferidos pelos tribunais da terra. Falso testemunho, furto, adultério, o crime, todas essas coisas. Mas este mandamento aqui, não cobiçarás, ele é de foro íntimo. Nenhum tribunal da terra, por mais conspícuo que seja, ele tem competência para julgar o foro íntimo. Mas existe alguém que julga. Existe alguém que conhece. Existe alguém que conhece o mais íntimo do nosso coração. Existe alguém que nos conhece desde quando éramos substância ainda informe. Existe alguém que nos conhece de tal forma que a palavra nem chega à nossa boca. E ele já conhece toda. Deus. Deus. Deus julga foro íntimo. Deus conhece e Deus sonda os corações. Um indivíduo, ele pode ter uma espiritualidade externa, intocável, como tinham os fariseus. Você olha para a pessoa e fala, olha, esse é o crente. Quando eu crescer eu quero ser crente, igual esse cidadão aí, ó. Você olha para ele e você consegue ver a auréola assim, ó. Se você anda atrás dele, você vai catando as penas das asas do anjinho. Uma espiritualidade externa, irretocável. Mas os fariseus eram assim. Externamente falando, os fariseus eram irretocáveis. Nós podemos ter uma espiritualidade assim, uma espiritualidade externa irretocável, mas também, ainda assim, termos um coração completamente podre, pecaminoso. Não basta ter aparência de piedoso, é preciso que se viva uma vida de piedade na prática. Não basta dizer eu te amo, é preciso que se viva uma vida onde as suas ações e atitudes expressam que você tem o verdadeiro amor. Não basta dizer, eu ainda coloquei uma postagem no grupo, acho que no meu status essa semana, muitos cantam, tem uma musiquinha aí, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, e canta, e eu quero, amado, não vem na escola dominical, no culto é arrastado, emburrado quando vem, estudo bíblico nunca vem, lê a Bíblia, nunca lê, e como que vai conhecer Jesus? Me explica. O que Jesus diz para os fariseus, para os judeus? Olha, vocês erram, porque vocês não conhecem a Escritura. E são elas mesmas quem testificam de mim. E aí canta, eu quero conhecer Jesus. Aí você vê cantando, você vê assim uma espiritualidade irretocável. Mas o coração é podre.
mas o coração está distante de Deus. Isso é foro íntimo. Deus sabe, Deus conhece. Deus conhece. Como só Deus conhece e requer a verdade no íntimo, Ele exige de nós uma vida sem os laivos da cobiça em nossos corações. Nós não podemos cobiçar o cônjuge do próximo, e nem aquilo que existe na sua casa, e nem aquilo que é dele. Nós não podemos cobiçar nada daquilo que não é nosso. A piedade com contentamento deve ser a marca daqueles que foram verdadeiramente resgatados por Deus. Concluindo, meus irmãos, o amor a Deus jamais poderá ser separado do amor ao próximo. É impossível alguém dizer que verdadeiramente ama a Deus se ele também não ama o seu próximo. Assim como é impossível alguém dizer que ama o seu próximo como a si mesmo, se ele não ama a Deus. Diante disso, concluímos, portanto, dizendo que aquele que ama o próximo, ele honra pai e mãe, ele não mata, ele não adultera, ele não furta, ele não diz falso testemunho e ele não cobiça o que lhe pertence. Por quê? Porque o amor é o cumprimento da lei. E talvez você que está aqui dentro nessa noite, você esteja argumentando neste momento que existem muitas pessoas lá fora, muitas pessoas que são incrédulas, que demonstram um amor notável pelos outros, amor este maior do que os cristãos demonstram. Você está certo, você tem razão. Se você pensou nisso, ou se você disse isso, ou se você resmungou aí para o lado, você está certo. Tem gente lá fora que demonstra um amor maior do que nós cristãos. Mas é verdade também que esse tipo de pessoa, ela possui uma visão muito limitada sobre o conceito do amor. Em última análise, a caridade que tal pessoa pratica, a bondade, o ajudar, o contribuir que ela faz, serve apenas para alimentar o seu ego, ou talvez para promover o bem-estar da sua consciência confusa. Porque ela não entende o conceito salutar de salvação, que é pela graça, não por obras, não por méritos, não por merecimento, não pelo que se faz, não pelo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez. As boas obras são consequências disso, consequência do que Cristo fez em nossas vidas. Nós não fazemos para alcançar algo, já nos foi dado gratuitamente por Cristo. Nós fazemos para a glória do nome de Deus. Não é para que a igreja apareça. Pensa que a igreja presbiteriana do Brasil não faz obras sociais? Claro que faz. Pergunte aos irmãos do Conselho Fiscal. Está aqui o Charles. Sabe. Mas nós não promovemos, não fazemos propaganda em cima da necessidade dos outros. Nós temos um Conselho Fiscal eleito pela igreja que faz a auditoria na tesouraria da igreja. E nós prestamos relatório no final do ano, aquilo que nós gastamos. E nós investimos no cuidado do próximo, principalmente os irmãos da fé. Aqueles que se estão passando por um momento de dificuldade. E se eu souber, ou o conselho souber e chegar aos nossos ouvidos, jamais deixaremos o irmão, ou a irmã, ou a família padecer necessidade, porque esse é o nosso papel. Agora, propaganda disso, enquanto eu estiver aqui, jamais você verá. Nós não fazemos propaganda disso, porque quem precisa saber, sabe. O que nós fazemos é, o alarme aqui, ó. O que nós fazemos aqui é prestar contas para a igreja daquilo que nós
naquilo que entra aqui no gasofilácio. É prestar contas para a igreja. Isso sim. Então, irmãos, amar o próximo como a ti mesmo origina-se do amor a Deus sobre todas as coisas. Se amamos a Deus, nós experimentamos o amor dele dentro de nós e expressamos este amor aos outros, ao próximo. Nós não vivemos em função de regras, mas sim de relacionamentos. E o relacionamento de amor com Deus é o que torna possível nós nos relacionarmos em amor uns com os outros. Por isso, encerro pedindo que Deus nos abençoe e nos ajude a amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.